O artigo ele tem como título Barreiras para a implantação da economia circular, revisão sistemática da literatura e proposta de agenda de pesquisa. Esses são os autores do artigo e a introdução. Bom, o artigo ele versa muito sobre a economia linear e a economia circular e aponta os paradigmas que existem entre essas economias, entre esses sistemas de economia. A economia linear é um tipo de organização onde a cadeia produtiva se ocupa apenas em extrair recursos, produzir os bens e descartar os rejeitos. A economia circular traz uma outra proposta, né, diferente da economia linear. E ela é projetada para manter um longo ciclo, reutilizando a matéria-prima e transformando-a infinitamente, por meio da reciclagem ou pelo reaproveitamento. Então, Kumar, ele vai dizer que a economia circular é uma tentativa de caminhar em direção à sustentabilidade para sair desse modelo tradicional, que é o modelo linear. O objetivo da pesquisa é identificar barreiras para a transição para práticas mais circulares e propor uma agenda de pesquisa sobre a temática. Como justificativa deste artigo, o trabalho é importante sob o ponto de vista prático, pois, ao reconhecer as barreiras, identificar as barreiras, as partes interessadas podem atuar de maneira mais assertiva, a fim de facilitar a implantação da economia circular, atuando diretamente nas barreiras-chaves. Bom, a metodologia desse artigo é a revisão sistemática da literatura, e para essa revisão sistemática foram adotadas as 3 etapas que são sugeridas por Drenfield. E a primeira etapa é o planejamento da revisão, a segunda, a condução da revisão, e a terceira, é reportar e diseminar tudo que foi extraído da revisão sistemática da literatura. O planejamento da revisão foi feito um protocolo. Inicialmente, fizemos a seleção das bases de dados, depois a seleção dos strings para a economia circular e barreiras, e, por fim, os campos mais adequados para a busca. Aqui está a imagem, né, do quadro 1, dos testes de aderência, do planejamento da revisão, e no quadro 2, os strings de pesquisa. Na etapa 2 da condução da RSL, fizemos uma busca com os strings apresentados no quadro 2. A última busca foi feita em novembro de 2021. Adotamos todas como tópicos, porque foi a melhor aderência. Para eliminar os artigos duplicados, utilizamos o EndNote. Foram incluídos na amostra 8 artigos e o portfólio final foram de 47. Aqui está todo o fluxograma de seleção da amostra dos artigos. E, para auxiliar na análise, fizemos a extração das informações para o Excel. Foi realizada uma análise de redes através do software VozViewer. Foi feita uma análise quantitativa e descritiva por meio da elaboração de gráficos e, posteriormente, uma análise qualitativa de forma indutiva. Os resultados são divididos em 2 partes. A primeira traz uma visão geral das pesquisas sobre economia circular e barreiras, onde podemos observar que, além de ser uma temática recente, tem uma tendência de crescimento. Com relação aos métodos, podemos observar que os mais utilizados são estudos de caso e survey, seguidos do método misto. Com relação à abordagem da economia circular, podemos observar uma maior recorrência da abordagem micro, tratando-se de produtos, consumidores e algumas práticas que as empresas devem adotar. Além disso, foi possível fazer uma análise de redes, onde conseguimos encontrar 3 clusters, mas trazido pela literatura, faz relação com barreiras e indústria 4.0. Na parte 2, foi possível trazer um quadro que relacionava as barreiras trazidas pelos autores com nomenclaturas e definições convergentes em 22 barreiras, e foi possível associá-las às abordagens trazidas pelos autores. Em relação à discussão dos resultados, foi possível observar um crescimento das pesquisas que aplicam métodos qual e quant tradicionais, como vocês podem observar na figura 2b, uma carência de pesquisas que analisam em profundidade as barreiras da economia circular, além também de observar que grande parte das pesquisas tem buscado investigar a abordagem micro da economia circular, ou seja, abre uma lacuna para novas pesquisas desenvolverem a abordagem meso e a abordagem macro. A barreira alto investimentos também e custos financeiros tiveram destaque, principalmente na abordagem micro. E, além disso, a gente pode observar que a barreira, a falta de conscientização dos consumidores é predominantemente na abordagem macro, ou seja, com grandes populações, e a barreira, a falta de mão de obra qualificada, foi citada apenas na abordagem meso, que se refere a parques ecoindustriais. Com isso, foi possível também a gente construir uma agenda de pesquisa, dividindo primeiro em método de pesquisa, onde a gente observou que ainda há uma lacuna importante com relação ao método empírico. Também observamos a necessidade de estudos na abordagem macro, como eu havia falado, e também observamos uma lacuna no emprego de modelos matemáticos. Alguns autores sugerem também mais pesquisas com a adoção de outras ferramentas de multicritério. Além disso, também foi possível construir essa agenda de pesquisa, tomando como princípio a abordagem da economia circular e barreiras, onde se observa que grande parte das pesquisas sobre barreiras foca na abordagem micro, como foi falado. Então, no entanto, outras barreiras da abordagem meso e macro carecem de uma maior investigação. Ainda é preciso também de um maior entendimento sobre as barreiras para a implementação da economia circular, considerando contextos industriais específicos. Então, a conclusão, podemos também construir em 2 pontos, contribuições, onde observamos que com a análise dos artigos e a visão geral das pesquisas, a gente conseguiu verificar uma necessidade de um maior entendimento sobre as barreiras de transição para a adoção de práticas mais circulares, bem como estudos que entendam como reduzir essas barreiras. A agenda de pesquisas pode guiar pesquisadores para o desenvolvimento de trabalhos futuros, e a identificação de 22 categorias de barreiras pode auxiliar gestores e tomadores de decisão em um maior entendimento das dificuldades que eles vão enfrentar quando propuserem a adoção de práticas mais circulares em suas empresas. Além disso, as limitações e oportunidades
foram utilizadas apenas 2 bases de dados, isso se configura como uma limitação, então pesquisas futuras podem utilizar outras bases para ampliar a amostra de artigos, bem como também outros strings de pesquisa. Por ser um artigo predominantemente teórico, futuros trabalhos podem utilizar a síntese das barreiras como base para estudos de casos, e também, por fim, futuras pesquisas podem verificar se essas barreiras sofrem influência uma das outras, ou se há alguma barreira que seja mais relevante que a outra, por meio de ferramentas de multicritério, como as que a gente cita abaixo. Bem, é isso, gente. Obrigado pela atenção.